Oiê, aqui é a Jana. Esse é o vídeo sobre o 11º dia do MLM 2018, o mês da leitura mágica. E nesse dia eu li o livro Um Crime entre Cavaleiros, do autor John Le Carré. Então, antes de mais nada, o vídeo de hoje, na verdade é o vídeo de ontem, que não saiu ontem por problemas técnicos, mas hoje vai sair o vídeo do 11º e do 12º dia do MLM 2018. E agora sim, falando do livro, John Le Carré é o pseudônimo do autor inglês David John Moore Cornwell, espero que tenha pronunciado certo, que começou a publicar seus livros por pseudônimo porque ele era um agente, sim, um agente de verdade, um agente inglês. E ele foi agente durante 5 anos e o autor é extremamente conhecido, majoritariamente conhecido pelos seus romances de espionagem. Ele é o grande nome do gênero e as suas produções já foram adaptadas diversas vezes para filmes, séries e tudo o que é possível de ser adaptado. E ele é um autor extremamente respeitado por ser praticamente o rei dos romances de espionagem. Mas, ao contrário pelo gênero que o autor é conhecido, esse livrinho aqui não é um romance de espionagem, em sim um romance de investigação no maior estilo Agatha Christie. É por muitos considerado como uma homenagem do autor para a escritora. Então, nesse daqui, ao contrário da maioria dos seus livros, é uma raríssima exceção. Acho que ele só tem esse mais algum e outro livro que não fale diretamente de romance de espionagem. É um romance de investigação. Como Agatha Christie, ele também tem o seu personagem fiel, o seu detetive, no caso, mas que na verdade é um espião, mas que nesse romance em si ele trabalha como detetive fiel, que é o George Smiley, que nesse segundo romance, principalmente, ele estava começando a aparecer, começando a se desenvolver. Acredito que o autor também estava começando a moldar uma personalidade daquele que seria o protagonista de diversos dos seus títulos futuros. A premissa do livro é o seguinte: uma mulher, Stella Rose, escreve para o seu jornal preferido uma carta dizendo que o seu marido vai matá-la, que ela está correndo grave perigo. A redatora desse jornal, depois de ler essa carta, vai tentar ajudar a Stella, que também é uma amiga dela, mandando o George para investigar o que está acontecendo e tentar dar uma força, sei lá, fazer alguma coisa para ajudá-lo. Mas o que acontece é que na mesma noite a mulher é brutalmente assassinada e é claro que tudo leva a crer que quem a assassinou foi o marido dela. Só que as coisas levam muito a crer, sabe? Aquela coisa que parece muito que foi o marido dela, que a coisa começa a ficar suspeita demais e ao invés de parecer o marido dela, outras possíveis pessoas passam a ser consideradas como suspeitas do crime que foi extremamente brutal. O marido dessa personagem que foi assassinada, ele é um professor de um conservador colégio, o Colégio Carn, que poderia ser descrito como um colégio para meninos da alta sociedade. É um colégio bem severo, com regras extremamente rígidas. E o marido dessa mulher assassinada é um professor respeitadíssimo nesse colégio. Então, essa é a trama principal do livro. George Smile vai investigar e o livro é bem curtinho assim, ele tem 143 páginas e nessas páginas a gente vai acompanhando essa investigação, literalmente passo a passo. É como se fosse um quebra-cabeça, a cada novo capítulo você encontra uma pecinha. É bem interessante assim ver essa questão da investigação, mas ao mesmo tempo uma coisa que eu não gostei muito foi que o livro, ele perde muito tempo em cenas assim extremamente maçantes, umas descrições extremamente detalhadas, sem necessidade, sabe? Um livro que poderia ser mais fluido, ele perde tempo em narrativa. A narrativa dele não pega o leitor de primeira. Você tem que insistir no livro, principalmente o começo é muito arrastado, até que você consiga um pouco de ação, né? Que é o que se espera de um romance de investigação, pelo menos é o que eu espero. Mas mesmo assim, é um livro bem interessante. A solução do crime e as reviravoltas não são nada óbvias. Para um leitor assim mais acostumado com esse gênero, fica um pouco mais óbvio, mas para um leitor comum não é nada óbvio. Você tem que realmente seguir o passo a passo, seguir a linha de raciocínio do investigador para conseguir descobrir quem foi o assassino, qual é o grande mistério do livro e etc.
Particularmente, o que eu achei mais interessante é o que se sabe sobre o investigador em si, no caso o espião, que agora está trabalhando como detetive, nesse caso em particular, que ele é uma pessoa muito atrapalhada, ele é muito desligado, ele é um trapalhão em si, bem diferente do protagonista da Agatha Christie, que é super inteligente, super centrado e o mais inteligente de todos, o que sempre tem razão, enfim. Quem já leu Agatha Christie conhece. E o George Smile, apesar de ter semelhanças, ele é muito diferente, ele é muito único, né? Então, é uma narrativa interessante. Eu acredito que para quem é fã do autor, esse livro em si é uma coisa totalmente diferente, porque é diferente dos outros livros dele, que são de espionagem. Esse é de investigação, então vale muito a pena dar uma conferida se você gosta do gênero e principalmente se você é fã do autor. E mais, se você também gosta dos romances da Agatha Christie, Um Crime entre Cavaleiros também provavelmente irá lhe agradar, porque é como se fosse um outro universo, sabe, um spin-off? É como se fosse um spin-off, eu diria, né? Exagerando um pouco, mas vocês me entenderam, eu espero. E é isso, daqui a pouquinho eu pretendo publicar mais um vídeo que é sobre As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é o livro do dia de hoje. E é isso aí. Esse foi o vídeo. Até mais.